Para muitas pessoas, viver pode se tornar um fardo tão angustiante que acabar com a própria vida parece ser uma solução. Segundo dados do Centro de Valorização da Vida, o CVV, a faixa etária que mais cresce em números de casos de suicídio é a de jovens entre 14 e 30 anos. Depois da explosão da série 13 Reasons Why, que conta a história de uma jovem que sofreu suicídio e que cometeu suicídio, e do jogo Baleia Azul, pais, professores e colegas começaram a ficar mais atentos em relação ao comportamento dos jovens hoje em dia. É isso aí, esta é a pauta do Viva a Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Luana. Oi, Lisa, boa tarde para você que está acompanhando o Viva a Voz de hoje pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, é através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também na nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, a nossa convidada de hoje é a professora doutora Marina Menezes, que trabalha no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é especialista em psicologia clínica na infância e adolescência e também em psicologia pediátrica. Também é colaboradora no mestrado em saúde aqui da Univale. Obrigada pela participação de novo, professora. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre um tema tão urgente e tão importante que seja discutido. Verdade. Bom, nós vamos abrir com alguns dados bem impactantes, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 804 mil pessoas cometem suicídio por ano. E só no Brasil são cerca de 12 mil. O país é tido como 7º no ranking mundial, né? Na sua visão, quais são as principais causas que levam uma pessoa ao suicídio? Olha, sempre é muito importante a gente esclarecer que para uma pessoa tentar contra a própria vida e chegar a esse extremo do suicídio, tem que haver algum transtorno mental de base, né? Isso não acontece por uma escolha, porque isso pode ter sido veiculado em mídia. É necessário que haja essa vulnerabilidade psíquica do indivíduo, né? E o transtorno mental é que causa essa vulnerabilidade. Então, às vezes, a gente tem indivíduos que têm mais de um transtorno mental, o que torna ainda mais vulnerável, mais suscetível a pressões ambientais, a estressores ambientais. Então, vamos imaginar que a gente tem pessoas que estão mais fragilizadas em função de terem um desenvolvimento afetado por fatores de risco, por terem pressão ambiental, por a gente viver num mundo muito competitivo, enfim. Não quero com isso justificar, mas dizer que a gente tem um número significativo de pessoas com transtornos mentais e pessoas com problemas de saúde mental. E isso deixa a pessoa muito mais suscetível a não conseguir lidar com essas pressões ambientais. Seja da escola, seja do trabalho, seja das relações interpessoais. Então, muitas vezes, a forma de romper com essa dor e com esse sofrimento causado por tudo isso é, né, terminar com a própria vida. Então, a gente imagina que, na medida que a violência também aumenta, que a pessoa também se sente mais cerceada dos seus direitos e da sua liberdade, permanece, às vezes, muito tempo isolada, né? Porque o transtorno mental, em especial os transtornos do humor, levam a esse isolamento, né? Então, esse isolamento, essa falta de contato, vai trazendo para a pessoa dados que muitas vezes não são reais. Ela lida com uma realidade que, na verdade, é uma realidade interna, né? E que está muito desorganizada. E aí, com certeza, as opções que essa pessoa tem são muito poucas, no sentido de sozinha conseguir lidar com isso, né? Certo, professora. E hoje o suicídio ainda hoje é visto como um tabu, né? Por que as pessoas têm tanto receio em falar sobre esse assunto? Veja, a gente precisa ter em mente assim, que a questão de terminar com a própria vida, de suicídio, já é algo debatido em literatura. Por exemplo, a gente tem o Shakespeare com Romeu e Julieta, que de uma certa forma fala disso, né? Tem o Goethe também, né? Então, a gente pensa que o tema ele vem sendo trazido de alguma forma, gradativamente, né? Mas como tudo que está relacionado à morte, tem uma perspectiva da nossa sociedade de reserva, ou seja, aliás, sexo e morte são coisas que levam as pessoas a terem bastante reserva, né, de falar, de se expor.
Mas, de qualquer forma, a questão do suicídio, existem algumas prerrogativas no sentido da divulgação, e vocês que trabalham na mídia sabem disso, né? A própria OMS preconiza medidas de veiculação de informação sobre suicídio que são muito importantes de serem atentadas, né? Porque a gente sabe que são questões que mobilizam essas pessoas que estão mais frágeis emocionalmente, né? Isso tem uma outra repercussão. Se é uma pessoa que está equilibrada, que está bem, que está com seu, né, pensamento integrado, ok, ela lida com isso impacta, mas não tem os efeitos que teria, por exemplo, numa pessoa que já tem uma estrutura psíquica mais vulnerável. Perfeito. Nós temos dados aqui também, dados fornecidos pela BBC, a Luana fez essa pesquisa, e provavelmente do Ministério da Saúde. Isso, aqui foi um levantamento que a BBC fez, e dela buscou esses dados. Isso? É do Brasil, BBC Brasil. BBC Brasil. Olha só, então, é o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde brasileiro, então. Ok, então a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos, né, subiu 5,1%, ou seja, a cada 100 mil habitantes em 2012 para 5,6 em 2014. Então, é esse aumento que também foi mencionado pela OMS. E é a segunda causa de morte nessa faixa etária de 15 a 29, só perde para os acidentes de trânsito. Então, realmente é a faixa mais preocupante? É a faixa mais preocupante, né? Então, a ideia é pensarmos em prevenção, né? E isso não começa na adolescência, isso começa lá na escola. Recentemente, até a página da Univale veiculou essa notícia de uma escola em Portugal que desenvolveu no seu currículo de ensino de educação infantil a Escola das Emoções. Certo. Né? Então, o objetivo é auxiliar as crianças a aprenderem a lidar com as emoções, expressarem as emoções, identificarem essas emoções, poderem falar sobre as emoções. Isso tem um retorno extremamente importante quando na chegada da adolescência, né? Porque é possível se falar das coisas. A gente fica nessa cultura do silêncio, que a gente vê as coisas, né, e não fala sobre elas. E ao falar sobre as emoções, é um dos primeiros passos que a gente pensa na questão da prevenção. Fora isso, a gente tem outras questões também que são fundamentais, que é o cuidado dos pais em relação ao que os filhos fazem, a como os filhos estão. Achar que porque eles estão no computador ou estão no quarto vendo séries, eles estão protegidos, né, da violência externa. Mas essa informação toda que é transmitida por todos esses meios de comunicação, se não tem um mediador adulto auxiliando esse adolescente, sobretudo os mais jovens, né, a decodificar essa linguagem, certamente vulnerabiliza também, né, torna esses adolescentes muito mais aptos, vamos dizer assim, a aderirem a comportamentos de risco. Né? Perfeito. Certo, professora. Então, após o surgimento do jogo Baleia Azul, no começo desse ano, o assunto foi tomando uma grande proporção, né? O jogo, que se originou através de uma notícia falsa, traz diversos desafios, onde no final, o último desafio leva o jovem a cometer o suicídio, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, já estão sendo investigados 2 casos no Rio de Janeiro ligados a esse jogo. Ao seu ver, professora, por que essa notícia ganhou tanta repercussão e qual é o risco que ela apresenta aos jovens hoje em dia? Olha, se a gente pensar na construção psíquica do adolescente, a ideia do desafio é uma questão que está sempre constante, né? Então, é o desafio pelo novo, é o desafio por ser diferente, é o desafio para confrontar, é o desafio para quebrar regras, né? Então, a conduta transgressora, vamos dizer assim, ela é uma conduta, inclusive, saudável ao adolescente, porque ele está experimentando os papéis, né? O que acontece é quando você junta essa conduta típica do adolescente com um adolescente que apresenta vulnerabilidade psíquica, com certeza isso tem um desdobramento diferente, né? Então, já me fizeram a pergunta assim, mas então é a série ou é o jogo que são a causa, né? São as causas desse número de casos que foram notificados recentemente? Não é o jogo nem a série, mas é a forma como esses adolescentes estão lidando com isso e que eles não têm uma rede de apoio, de suporte, seja escolar, familiar, social, que os ajude a entender
a dimensão disso, né? É como o fenômeno da bulimia e da anorexia, com aqueles sites, né? Promia, Proana, né? Também com os adolescentes fazendo uso de receitas para emagrecimento, uso de laxante. Como que isso vem parar, né? Como é que o adolescente tem acesso a isso, né? Está aberto na rede. Mas e qual é o papel dos adultos que estão ajudando a formar esse adolescente no cuidado dele, né? Então, ele precisa desse mediador do adulto. O adulto precisa ter essa via aberta de contato para que seja possível conversar sobre isso, né? Na medida que ele tem acesso a um jogo como esse da Baleia Azul, que ele possa conversar com os adultos de confiança dele, para que os adultos contextualizem isso para ele, né? Que ele saiba como lidar com esse assédio, por exemplo, né? Em relação à questão do jogo. E a mesma coisa em relação à série. Então, assim, claro que alguns cuidados poderiam ser tomados, não sei se vamos falar da série mais à frente, Não, mas é importante pensar assim, a série ela tem um aspecto que eu considero positivo, que é abrir o debate sobre essa temática. Você começa me perguntando a questão do tabu, né, em relação ao suicídio, justamente por conta disso. Não se fala disso. Então, a série ela tem esse aspecto positivo, que é abrir o debate. Mas ela poderia, se quisesse ser politicamente correta, e não só abordar o suicídio em si, ela poderia ter explorado mais os canais, as possibilidades que a Hannah teria para conseguir receber ajuda, né? Porque ela tem um professor que está num papel extremamente ambíguo, ele não ajuda, né? Ele sabe o que está acontecendo e ele não ajuda. A família também parece que vive numa ilha, né? Então, que recursos a escola poderia oferecer, que recursos a comunidade poderia oferecer para auxiliar adolescentes com essas características, ou que estejam passando por situações como a dela, que sofria bullying, que sofreu abuso, né? Então, quais são as medidas possíveis, né? A série poderia ter abordado isso, teria sido muito mais rico no debate se houvesse essa possibilidade de discutir ferramentas, estratégias que podem ser utilizadas para auxiliar e para desenvolver comportamento preventivo. Perfeito. Marina, você já deu uma boa sinopse aí da série, mas para quem não conhece, eu pedi para a Luana falar Ótimo, um pouquinho Luana. da série. Claro. Não sei se você assiste, Luana. Não, ainda não assisti. Tá. Mas ela foi lançada, então, no mês de abril, no começo do mês de abril, pela Netflix, né? Pelo catálogo, né? Ela é uma produção própria. E a série, então, ela é derivada de um livro do autor James Dasher, que é um ator americano. E ela contou a história de uma jovem que está cursando o ensino médio e que, após se matar, deixa 13 fitas apontando o porquê dela ter se suicidado. Então, todas as pessoas que seriam os 13 motivos recebem essa fita e elas têm que escutar todas para saber o porquê que ela foi o motivo, né, dela ter se suicidado. E a série trata também de diversos assuntos, como estupro, violência, uso de drogas, além de mostrar também como uma pessoa mostra a própria vida, né? Tanto que tem no episódio, ela mostra como foi que ela cometeu o suicídio, né? E além de ela abrir essa conscientização, assim, você acha que ela também se torna perigosa? Porque muitos especialistas dizem que a série romantiza essa questão do suicídio, né? Sim, ela é perigosa quando a gente tem adolescentes que não têm essa mediação de adultos auxiliando a lidar com aquela questão. Uma outra crítica muito contundente à série foi que são os últimos episódios, né? Num spoiler. Não pode dar spoiler. Nos últimos episódios, as situações relacionadas à violência e ao suicídio ficam mais evidentes. Então, é somente nesses últimos episódios que há uma notificação por escrita dizendo que as cenas são inadequadas, tarará, tarará. Isso deveria estar desde o início da série. Claro. Né? A pessoa começa, entra, vai querer ir até Preparando o fim. para... E, sobretudo, que os pais estivessem atentos. A censura é para 16 anos, ela é recomendada para 16 anos, mas ela teria que ser para 18, penso eu. Né? E talvez até com 18, pessoas que podem se impactar bastante com isso. Então, esse é um aspecto importante. Assim, deveria haver essa notificação desde o início de que existem cenas que são cenas bastante fortes. E, ao mesmo tempo, deveria também ter uma orientação para que os adultos estivessem próximos a... Existem alguns países em que só é possível que seja assistido com a presença do adulto. Acho que Nova Zelândia, não sei se na Alemanha, né? Então, assim, é uma preocupação. Lógico. Porque, sim, ela pode ser
pode ter um efeito muito negativo em alguns adolescentes, como já de fato até teve, já se notificou isso, mas ela não é a causadora em si, Claro. né? Isso que é importante perceber. A diferença não é a série que causa o suicídio, Claro. né? E também uma questão importante que a gente precisa reconhecer é que, mesmo tendo toda essa repercussão que tem, a gente precisa sempre contextualizar com o país onde a gente está, né? Existem coisas que são típicas dos Estados Unidos e coisas que são típicas do Brasil. Perfeito. Intervalinho. Daqui a pouco voltamos a conversar com a professora Marina Menezes. Estamos de volta com o Vovó de hoje, que está conversando com a professora e doutora Marina Menezes, ela que trabalha no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e também no mestrado aqui da Univale. E o assunto de hoje, então, é sobre suicídio. Bom, professora Marina, a gente conversava no intervalo sobre o impacto de um suicídio ao redor, né? No grupo social que esteve envolvido com a pessoa que cometeu o suicídio, né? Como lidar com essa situação, então? Isso é muito importante, porque existe uma questão cultural e de estigma, né? De vergonha. Muitas vezes a família... né, da pessoa que cometeu o suicídio, ela tem vergonha de lidar com essa questão, né, em relação aos demais. Então, é preciso pensar nesse grupo de enlutados que fica, né? A própria OMS também já tem dados de uma estimativa de cerca de até 60 pessoas sofrendo o impacto, né, de alguém que cometeu o suicídio. Ali a gente inclui família, amigos, colegas de classe, né, de colégio, enfim, de sala de aula, que precisam receber também apoio, precisam receber orientação para lidar com a questão do luto, né? A gente vive o luto, ele faz parte do processo da vida da gente, né? Morrer faz parte do processo da vida, mas quando a morte acontece dessa forma, de uma forma trágica, né? Dessa maneira, é preciso um suporte, então, também maior, né? Para as pessoas que ficam. Porque a grande questão é por que a pessoa fez isso? O que a levou a fazer isso, né? E nem sempre se tem essas respostas. Recentemente, uma psiquiatra aqui no Brasil, eu não me recordo o nome dela, mas ela lançou um livro que se chama A Epidemia do Silêncio, e que ela relata a história do suicídio do filho. Vejam a ironia, ela é psiquiatra, né? E ela não conseguiu, segundo ela, observar sinais que pudessem indicar que o filho apresentava sofrimento. Ela só foi descobrir isso lendo os diários dele, né? E aí, com isso, ela começou, então, todo um trabalho no sentido da prevenção para que os pais estejam atentos aos sinais, né? Às mudanças de comportamento, ao isolamento, ou comportamento extremamente externalizante, ou um comportamento muito de você se fechar, mudanças nos hábitos alimentares, mudança nos hábitos de sono. Se ele está na escola, então... mudanças no desempenho escolar, uma raiva muito grande, não? Um comportamento irritadiço, constante. Assim, os adolescentes falam, de modo geral, essa vida é uma droga, eu queria morrer. Só que isso tem uma perspectiva, né? Na pessoa que está em sofrimento, que apresenta um transtorno mental, sobretudo um transtorno de humor, seja ele um transtorno depressivo maior, um transtorno bipolar, isso tem um peso muitas vezes mais, né? Isso afeta muito mais a vida dele, a qualidade da vida dele. Então, ele passa a não fazer mais uso das coisas que normalmente ele fazia, né? Então, o desempenho escolar, as relações, seja com família, com as outras pessoas, acaba se empobrecendo. Há um conjunto cognitivo empobrecido sobre si mesmo. Eu não consigo fazer nada dá certo para mim, eu sou mesmo ruim, né? Então, a coisa do se cortar está muito nesse comportamento de a dor vai espiar, né? Essa dor física vai espiar essa dor psíquica. É como se, ao me machucar, houvesse uma descarga, né? de prazer que, de uma certa forma, amansaria aquela dor emocional, né? Então, assim, para a pessoa chegar nesse ponto, ela
está realmente apresentando, né, um funcionamento psíquico já bastante debilitado. Né? E bom, um dos principais fatores que apontam que um jovem entra em depressão ou tem algum transtorno é a questão do bullying dentro do ambiente escolar, né? Hoje você vê que as escolas hoje estão preparadas para lidar e orientar os alunos nesse tipo de situação? É difícil a gente generalizar, né? Porque a gente sabe de bons exemplos de escolas que já, como essa em Portugal, que já está desde a educação infantil trabalhando com as emoções, né? Ajudando as crianças a entender a raiva, sobretudo, né? A raiva, a birra, né? E a gente vê escolas que são reféns, inclusive, né? Professores que apanham de alunos, né? Que, enfim... a gente precisa repensar isso de uma forma, eu acho que bem contundente. A questão da escola emocional, do trabalho das emoções, ela tem que estar dentro do conteúdo curricular, já desde o início. Então, ela tem que fazer parte. O trabalho para o bullying, né, para a prevenção da violência, ele tem que acontecer dessa forma. Ele tem que estar dentro do conteúdo curricular das crianças, desde a educação infantil até a universidade. Por quê? Porque não se fala sobre isso, não se discute isso, né? E a prevenção, ela começa dessa forma, com as pessoas tomando consciência sobre as suas emoções, sobre como lidar com as suas emoções com os outros, né? E com as emoções dos outros, e como isso pode afetar a sua vida e a vida do outro também. Então, são questões importantes desenvolver essas habilidades emocionais. Né? Certo. E professora, quando você fala, né, de ter esse contato o mais cedo possível, aí também a possibilidade de identificar mais cedo possíveis casos de doenças que estão começando. É assim que funciona? É assim que funciona. Claro que é muito mais difícil fazer diagnóstico numa criança pequena do que num adolescente, né? Sobretudo dos transtornos do humor. Mas já existe bastante evidência científica e a gente consegue ser preparado em termos de profissionais para identificar isso precocemente. Então, o que vai chamar a atenção, né? A gente tem momentos do desenvolvimento em que a manifestação sintomática acontece de forma diferenciada. Em crianças na idade escolar, a gente vai ter muita manifestação somática, no caso relacionada a transtornos do humor e ansiedade, que são a base, por exemplo, para comportamentos mais de risco, né? Então, dores, enjoo, náuseas, né? São aquelas dores de barriga, dores de cabeça com bastante frequência, são já, né, um sintoma de ansiedade, talvez um sintoma de depressão. A irritabilidade, então, são crianças que dificilmente você consegue negociar com elas, né? Assim, uma mudança brusca de humor, de manhã acorda de um jeito, aí à tarde já está de outro. Dificuldades para dormir, ou crianças que dormem demais, dificuldades para se alimentar. Então, essas são características mais comuns, assim, dificuldade de aprender na escola, a questão da relação com as outras crianças. Isso vai chamar a atenção nessa fase escolar. Já na adolescência, entra muito a questão da autoestima. E daí o bullying tem essa repercussão maior, porque o adolescente ele está buscando se organizar em termos de identidade, né? De pertença, de grupo, de cultura. Então, isso afeta de uma forma diferente, né? Talvez mais contundente. Mas, sobretudo, a questão das relações, o isolamento, né? E aí já é uma portinha aberta também para entrar álcool e drogas. Porque o uso do álcool e das drogas traz uma sensação de alívio para esse sofrimento, né, psíquico. Porém, ele gera muito mais efeitos negativos do que positivos. Ele traz uma falsa ideia de conforto que, na verdade, não acontece, né? Só te leva mais para o buraco. Então, estar atento a isso, né? A esses comportamentos que o adolescente está apresentando, em se isolar, ou se tornar mais agressivo, ou muito irritadiço também. As mudanças de humor precisam ser assim, observadas de perto. Certo, professora. E existe, então, um código de ética da mídia, propriamente si, que proíbe que se fale sobre o suicídio, essas questões, porque... Essa postura, né, essa Luana? postura, porque acho que as pessoas podem acabar levando isso, as pessoas a cometerem isso.
Porém, desde que a série, então, 30 Reasons Why foi lançada, o número de pessoas pedindo ajuda através do Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, esse número dobrou, né? Você vê que hoje essas séries são importantes para que haja esse debate sobre esse assunto? Acho que o debate sobre o assunto é importante. E veja, o CVV já existe há tanto tempo, né? Que bom que as pessoas conseguiram fazer acesso ao CVV. Significa que talvez o debate que esse tipo de série traz tenha ampliado a possibilidade de divulgar que existem os serviços e as pessoas estão procurando os serviços ao invés de se sentirem desamparadas e chegarem, né, ao extremo. Então, a questão da mídia divulgar, existem algumas recomendações, né? Por exemplo, que não se divulgue o modo como a pessoa tirou a própria vida, certo. Tem a questão dos horários, de como isso é feito. Então, isso é possível até identificar, a própria OMS faz essas recomendações. O governo de São Paulo lançou uma cartilha recente também com essas recomendações para a mídia, né? Então, para a gente ter cuidado no sentido de lidar com essas informações, porque tirar a própria vida não é uma coisa banal, claro. não é uma como você dá uma topada num tijolo, né? É uma situação extrema, e que está relacionada a pessoas com transtornos mentais. Então, é um grupo de pessoas que está muito vulnerável. O debate ele é fundamental para se pensar o que vamos fazer em termos de serviços, o que temos para oferecer, o que podemos oferecer em termos de serviço para auxiliar as pessoas e o que precisamos mudar para que isso não venha acontecer nesse volume que está acontecendo, que é a questão da prevenção, né? Perfeito. Então, a gente precisa pensar nesses dois polos, como tratar e como prevenir. Bacana, a gente só tem mais um minutinho, mas esses transtornos, a gente observa que muitos deles já existem, você disse que podem ser identificados ainda com a criança pequena, mas eles também podem ser adquiridos? Veja, a gente pode tentar fazer uma metáfora com um copo de vidro trincado, né? Então, esse copo de vidro trincado seria o quê? O funcionamento, o aparelho psíquico de um indivíduo que funciona, né? Tá lá, é funcional, mas que tem aquela questão que torna ele frágil. Então, no transtorno mental, o que acontece é isso. Muitas vezes, são as pressões ambientais que levam a sintomatologia a aparecer de fato. Às vezes, a pessoa pode viver num ambiente que não seja tão estressor e que os sintomas sejam mais leves e que ela não venha desenvolver o transtorno. Certo? Então, há esse conjunto de fatores, né? De desenvolvimento, de organização que vai se criando ao longo do desenvolvimento e dos fatores ambientais que levam a essa precipitação dos transtornos. Então, é possível, sim, né, que isso só se manifeste na vida adulta. Entendi. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Nós conversamos com a professora Marina Menezes, professora doutora do Departamento de Psicologia da UFSC, também colaboradora aqui no mestrado da Univale, mestrado em Saúde aqui da Universidade. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, professora, novamente. Também obrigada a você que esteve nos acompanhando até agora pela rádio, pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá.